Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Hoje eu quero falar desse versículo, um dos versículos, ao meu entender, mais bonitos e poderosos, né? Quando se trata dos relatos de Paulo. Porque aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, o versículo 7, nós vamos falar um pouquinho dessa palavra hoje. Uma palavra que vai abençoar muito a sua vida, uma palavra que vai abençoar você com relação à salvação, você com relação ao modo que você deve viver, o modo que você tem que levar a sua vida com Deus. Porque Paulo, ele declarou este versículo, essa frase, né, que nós conhecemos como o versículo 7 de 2 Timóteo, capítulo 4, ele declarou no fim da sua vida, né? Porque a carta de 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Foi os últimos momentos, os últimos relatos, inclusive esse aqui é o último capítulo. Foram as últimas palavras de Paulo. Quando ele foi para ser martirizado, Paulo falou sobre isso. E nós vamos trazer isso para a nossa vida hoje. Então fica comigo até o final. Vai ser uma bênção para você. Eu sou o Bispo Fabrício Dias. Você está aqui nesse canal que nós tratamos a palavra de Deus aqui com muito carinho, com muito amor. Eu quero que você seja abençoado por essa palavra e depois que você for abençoado no finalzinho, que você compartilhe essa palavra, mande essa palavra para muitas pessoas, porque tem muitas pessoas que serão abençoadas com o seu compartilhamento, tá bom? Vamos meditar nessa palavra? Abre aí, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Se você não tem Bíblia, vai estar aqui no rodapé aqui desse vídeo, o versículo para você estar lendo junto comigo, tá? Já aperta o joinha, aperta aqui embaixo aqui o joinha, aperta aqui agora, é rapidinho, é só apertar aqui, ó, o dedinho aqui, o joinha, ajuda muito e depois, no final, não esqueça de compartilhar. Olha o que diz o título, né? Vamos ver o versículo 6, que é o versículo que antecede esta palavra, fala assim, ó. O apóstolo prevê o seu martírio, né? O seu momento de morte. Quanto a mim, disse Paulo no versículo 6, estou sendo já oferecido por libação. E o tempo da minha partida é chegado. Olha que coisa interessante. Paulo, quando ele ficou sabendo da parte de Deus que estava chegando o tempo da partida dele, Paulo não se desesperou. Paulo não começou a arrancar os cabelos. Paulo não perdeu ali o seu norte. Paulo, ele não ficou ali enlouquecido, não. Paulo permaneceu lúcido. Paulo permaneceu consciente. Paulo permaneceu crendo naquilo que ele estava vivendo, principalmente depois da sua conversão. Paulo, ele fala, ó, eu estou vendo que é chegado o tempo da minha partida. Aí ele mostra por que ele estava em paz. Por que ele estava em paz no momento da partida dele? Por que ele estava em paz com a sua salvação? Será que nós hoje, nos tempos atuais, você que me acompanha, você que me assiste aqui pelo YouTube, você que me acompanha pela rede social aqui, você que está me assistindo por esse vídeo, será que você se sente em paz quando nós falamos de salvação? Será que nós hoje, num contexto geral, como cristãos, na atualidade hoje, nós ficamos em paz ou isso nos atribula? Isso nos deixa angustiado quando nós falamos de salvação? Porque Paulo mostra no versículo 7 por que ele estava em paz com relação à revelação da sua partida. Ele fala assim, ó, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Vamos meditar um pouco nisso agora? Que o Espírito Santo, ele fale comigo, fale com você, e que esta palavra seja uma bênção para as nossas vidas, no nome santo de Jesus. Você que crê, diga amém e diga graças a Deus. Olha, Paulo, ele começa falando que ele combateu o bom combate. Isso mostra que a nossa vida, a minha vida, a sua, a nossa caminhada cristã,
a nossa caminhada na terra, né? Mesmo se a pessoa é cristã ou não, ela vai passar por lutas, ela vai passar por combates, ela vai ter que batalhar, ela vai ter que pelejar. Uma criança, logo no seu nascimento, a mãe vai ter que, na hora do parto, lutar muito. A criança, quando ela entra em processo de parto, já começa a luta dela pela vida. Tudo, os médicos, o hospital, a parteira, seja qual for a forma do nascimento, de maneira natural, de maneira ali de cesárea, de modo cirúrgico, de todas as formas, já começa a nossa luta ali. Antes de sermos cristãos ou não, o mundo em si, ele já é uma peleja, ele já é uma luta, ele já é um combate. Mas nós estamos falando aqui hoje de pessoas cristãs, pessoas que servem a Jesus Cristo, ou você que está me acompanhando agora, vai tomar uma atitude de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou você está acompanhando agora e está ali analisando o que é isso, o que é Jesus, o que é a fé, o que é salvação. Nós trazemos um conteúdo aqui no canal, um conteúdo cristão, melhor dizendo. Então, Paulo está falando que nós, como cristãos, como servos de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós vivemos um combate. E ele fala, eu combati o combate, eu fiz a minha parte no meu combate, eu me esforcei no combate, eu lutei, eu dei o meu melhor no combate e por isso eu estou em paz. Por isso ele fala, eu combati o bom combate. Esse bom combate é o combate com Cristo, é o combate aliado com o Espírito Santo, é o combate lutando para fazer a coisa certa, para cada dia se alinhar diante da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, diz o livro de Romanos capítulo 12. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E Paulo, ele fala isso, ele fala assim, eu combati o bom combate, eu estou tranquilo com relação à minha partida, à minha salvação, porque eu combati, eu lutei, eu fiz o meu melhor, eu obedeci à voz de Deus, eu segui o que ele me pediu e por isso eu estou em paz. E depois dele falar que combateu o bom combate, o que ele fala? Olha aí, acompanhe comigo na tela, minha Bíblia está aqui do lado, Ele fala, eu completei a carreira. O que é completar a carreira? Ele não desistiu. O que é uma carreira? Quando você fala aí de a carreira de um profissional, vamos usar aqui algo que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, mesmo que você não seja fã disso, que você não acompanhe a fundo, mas você conhece, já ouviu uma criança falar, já viu na televisão, nas redes sociais, um jogador de futebol. Como que ele conclui a sua carreira? A sua carreira começa quando ele começa os seus treinamentos ainda, geralmente muito jovem, vai se destacando, começa a jogar em times menores, vai progredindo para times maiores, até que ele chega no auge da sua carreira, jogando muito bem, de maneira excelente, e ele pega e se aproxima do final da sua carreira de futebol, de jogador de futebol, ele encerra a sua carreira. Então, quando nós falamos de carreira, que ele fala assim, eu completei a minha carreira, nós estamos falando de um processo. Ele está falando, eu completei o meu processo. Paulo, ele teve o processo, se você não conhece, você vai ver no livro de Atos, capítulo 9, ele teve o processo da conversão dele, o próprio Jesus aparecendo para ele. O próprio Senhor Jesus apareceu para ele e falou assim, ô Saulo, na época ele era conhecido como Saulo, por que você me persegue? Por que você está perseguindo a igreja? Por que você está matando os cristãos? Por quê? E ele ali teve a visitação de Jesus, ali ele foi cheio do Espírito Santo nos próximos 3 dias, e dali em diante ele começou a ser um vaso e um instrumento na mão de Deus. Então depois disso, ele completou a sua carreira. Depois disso,
Ele fala assim: eu completei a carreira, eu fiz o processo da maneira que Deus me pediu, da maneira que Deus me solicitou. E Paulo, ele veio para mim, para você, principalmente você me acompanha, nós somos os gentios. Paulo não veio para os judeus. Paulo teve o seu ministério convocado por Cristo, pelo próprio Deus, para ganhar aqueles que estavam perdidos. Aqueles que a palavra chama de oliveira brava. Nós éramos oliveira brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira e tomamos posse de uma bênção que a princípio não era nossa. A bênção era dos judeus. Este foi um questionamento meu quando eu entrei na igreja. Ainda era um membro, tinha acabado de entrar, e eu perguntei um dia para os obreiros na época, eu falei: por que nós fomos escolhidos? Se a Bíblia, quando eu leio, fala que Jesus veio para os judeus. Aí os obreiros falaram: não, nós somos os gentios que Paulo recebeu a missão de nos chamar para a luz. Então Paulo teve esse chamado, Paulo teve esse ministério. E esse ministério de Paulo é o que ele está falando aqui no finalzinho, nas suas últimas palavras: eu completei o processo, eu completei a carreira. Então Paulo estava em paz primeiro, ele combateu, ele não foi omisso, ele combateu o bom combate. Esse barulhinho é a chuva, tá? Tá chovendo muito nos últimos dias, se você tá ouvindo um barulhinho aí, é a chuva caindo no telhado, hein? Tá bom? Aí eu não poderia deixar de ministrar para você, esperar um tempo propício. Está chovendo muito, se eu vou esperar o tempo propício, talvez essa mensagem não chegaria em quem deve chegar neste momento, está chegando para você. Então, Paulo primeiro não foi omisso, Paulo ele combateu o bom combate. Segundo, Paulo completou o processo, ele completou a sua carreira, ele fez o que Deus o solicitou e fez com excelência. A prova disso é que eu, gentil, você, gentil, que está aí, nós recebemos a palavra de Deus. Hoje o evangelho chegou ao nosso conhecimento porque ele não ficou só na bolha dos judeus, não. Ele chegou a ponto de arrumar uma pequena confusão com Pedro, porque ele falou: Pedro, você vai ficar aí só, Pedro? Você vai ficar só pregando para quem já conhece? Temos que ganhar almas daqueles que estão perdidos. E essa palavra, este processo, esta carreira alcançou a mim, alcançou a você. Por isso ele estava em paz na sua partida. E ele fala, né? E eu guardei a minha fé. A fé, ela é a certeza. Eu tenho alguns versículos aqui, até um vídeo que eu postei, né? Falando de 5 versículos sobre a fé. Tem muitos mais, né? Muitos outros. Só que esses 5 me destacaram, e o último versículo dele fala sobre o que Jesus fala sobre a fé em determinado momento, na palavra ali que fala do juiz iníquo. Ele fala assim, ó: será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar fé na terra? O que é isso? Será que ele vai encontrar o meu povo na certeza ainda? O meu povo de fé? O meu povo lutando? O meu povo de pé? O meu povo crendo? Porque se eu estou na fé, eu estou crendo e eu não desisto. Então Paulo, ele é bem claro, ele fala assim, ó: eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Nós temos que agir desta maneira. Lógico que o nosso desejo, o meu desejo, o seu, é que nós vivamos muitos e muitos anos. O meu desejo é que você tenha dias estendidos pela glória de Deus. Que Deus seja generoso comigo e com você para que nós venhamos ter abundância em dias. Mas quando chegar o fim da nossa existência, que nós venhamos estar com esta paz que Paulo tinha. A paz de que lutamos, não fomos omissos, que cumprimos o nosso propósito aqui na terra, que vivemos o processo da melhor maneira possível, completamos esse processo, não deixamos nada para trás. E, por fim, que nós, no final de tudo, venhamos guardar a nossa fé.
permanecer na fé. E com certeza isso vai ser do agrado de Deus e vai ser algo muito benéfico para mim e para você. Porque vamos alcançar a salvação da nossa alma. Vamos partir em paz. Vamos chegar, fazer essa travessia em paz, porque Deus vai nos receber no seu trono, na nova Jerusalém. Que isso demore muito, para mim e para você, porque nós temos muito ao que fazer aqui ainda. O próprio Paulo, ele fala, quando questionado, ele fala, para mim aqui, se eu partisse agora, seria lucro para mim. Ele fala um tempo antes, mas muito mais Deus tem comigo em vida, e Deus fez muitas obras depois que ele recitou essa palavra ainda, e foi de muito lucro mesmo o seu ministério. Que a nossa vida como cristão, a nossa vida como homem e como mulher de Deus, seja de muita luz aqui na terra. Eu quero que você tome posse, dessa palavra. Se estava agindo assim, continue. Se não estava, a partir de hoje, comece, porque em nome de Jesus, Deus, ele tem o melhor para você, tá bom? Deus, ele quer que você se alegre com ele, combata o bom combate, complete a sua carreira, o seu processo, e guarde a fé, porque o melhor de Deus ainda está por vir na minha vida e na sua vida. Você recebe? Diga: eu recebo, bispo, eu tomo posse. Deus, ele está cuidando de você nos mínimos detalhes, tá bom? Compartilha aí esta palavra para muitas pessoas que você ama. Manda no WhatsApp, manda aí nas redes sociais, compartilha aí, tá bom? Se inscreve se não é inscrito e deixa o seu joinha aqui no vídeo, que vai ajudar muita gente a alcançar mais e mais pessoas, tá bom? Eu aguardo você na nossa próxima pregação, na nossa próxima mensagem, tá? Beijão no seu coração, que Deus te abençoe, até mais.